Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. Essa frase é importante, irmãos e irmãs, sobretudo para a gente conseguir relacionar com a primeira leitura de hoje, quando ouvimos a respeito de Salomão. Salomão é o homem sábio por excelência, do Antigo Testamento, a sabedoria de Salomão. E aí nós ouvimos aqui nessa primeira leitura que essa sabedoria de Salomão moveu uma mulher, diz aqui a palavra que nós ouvimos, a rainha de Sabá, lá pelas bandas da Etiópia, tendo ouvido falar, para a glória do Senhor, da fama de Salomão, veio pô-lo à prova, veio prová-lo com enigmas. Olha que mulher mais descabida, por um lado, tupetuda, sei lá, arrogante. Pelo menos nesta passagem, é mais de uma que fala disso. O autor sagrado quis colocar assim: ela ouviu falar da fama de Salomão, da sabedoria de Salomão, e foi prová-lo com enigmas. Às vezes as traduções não são tão exatas e felizes como poderiam, mas a despeito disso, essa palavra pôr à prova é uma palavra muito feia. O que você tem que pôr os outros à prova, O que você tem que ver? E isso existe, A pessoa não tem nada a ver com a sua vida, não está nem no teu raio de ação, de convivência. Aí você escuta falar de uma qualidade da pessoa. Aí você quer pôr à prova: eu quero ver se é mesmo. Uma mulherzinha chata, por um lado, se de fato foi isso mesmo, Mas veja, a sabedoria de Salomão, que moveu a rainha de Sabá. Esse texto bíblico vai ser citado pelo próprio Jesus, quando lá naquele evangelho ele vai dizer: em verdade eu vos digo, no último dia, os ninivitas se levantarão e condenarão vocês, porque se converteram ouvindo Jonas. Ora, aqui está quem é maior que Jonas, e vocês nada. A rainha da Etiópia vos levantará e vos julgará, porque andou distâncias e distâncias e distâncias para ouvir Salomão. E aí a gente viu aqui como terminou, a fala da rainha, para Salomão, e Jesus dizia: aqui está quem é maior que Salomão, e vocês não me escutam. Então, essa mulher entrou para a história porque quis ouvir um homem sábio, e porque ao ouvir, consentiu com a sabedoria do rei Salomão. Nós ouvimos aqui então que nós estamos lá no primeiro livro de Reis, capítulo 10, versículos de 1 a 10. Nós ouvimos aqui que ela vai até Salomão, e expõe o que pensa, o que sente, as suas perguntas, diz aqui os seus enigmas, seja como for, E diz ali a palavra, versículo 3: para ele não houve nada tão obscuro que ele não pudesse esclarecer. O dom da sabedoria de Salomão, Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão,
a casa que ele tinha construído e tudo mais, né? Os holocaustos que ele oferecia no templo do Senhor, ela ficou pasmada e disse ao rei, versículo 6: realmente era verdade o que eu ouvi dizer de você lá no meu país a respeito das tuas palavras e da tua sabedoria. Versículo 7: eu não queria acreditar no que diziam. Então a mulher, no primeiro momento, reticente, né? Mas que tinha essa senhora que uma capacidade, ela ficou pasmada, né? Ficar admirado, ficou vislumbrada, admirada com a sabedoria de Salomão. E isso, meus irmãos, é sinal de que ela era humilde. Tenta não ficar conversando vocês duas para ajudar a homilia do padre, faz favor. Poxa vida. A capacidade de ficar pasmado passa pela humildade. Tem gente que não se pasma com nada, né? Não se admira com nada. Tudo aquilo que poderia ser causa de admiração vira causa de desdém, de descrença, de deboche. Não sei. Também não é para ter. Você conhece gente que tudo desdenha? O povo tem até um ditado que diz assim: quem desdenha quer comprar, né? No fim das contas. Ou seja, quando a gente não é humilde, o bem do outro, o dom do outro, seja qual for, nos incomoda, né? E às vezes a gente nem percebe isso, mas o próprio povo, na sua sabedoria, diz: quem desdenha quer comprar. Ou seja, está machucado, né? Está ferido. Essa mulher aqui não era santa, tinha seus defeitos, mas ela ficou pasmada, ela ficou admirada. E veja, ela não era pouca coisa. Esta senhora não era pouca coisa. Ela era a rainha de Sabá. E aí nós vimos o quanto de coisa ela trouxe para entregar ao rei Salomão. A Bíblia diz assim: sempre que você se apresentar diante de alguém que é maior que você, que a sociedade considera maior, que você reconhece que é maior, sempre que você se apresentar diante dos grandes, nunca vá de mão vazia, sempre leve um presente. Presentes abrem portas. Então, quando ela foi visitar ali o rei Salomão, termina ali a leitura dizendo assim no versículo 10, né? Depois, então, ela deu ao rei 120 talentos de ouro, grande quantidade de aromas, pedras preciosas, que eram coisas próprias lá da região dela. Nunca mais foi trazida tanta quantidade de aromas como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Então veja, ela reconheceu que ela iria se encontrar com alguém notável, não foi de mão vazia, né? E conseguiu se pasmar, conseguiu se admirar. A admiração é filha da humildade. Só os humildes se admiram. Ainda que essa mulher tivesse muitos motivos para não ser humilde, afinal de contas, ela é uma rainha que tem condição de dar um presentinho que é 120 barras de ouro, né? E se ela ouviu falar da sabedoria de Salomão e quis ir lá, significa que ela era já por si só uma mulher suficientemente culta, suficientemente inteligente, e ela tinha já a sua sabedoria. Porque veja, meus irmãos, nós somos, e preste atenção nisso, nós somos um imã. Nós atraímos para nós o que somos e somos atraídos pelo que somos. Nós somos atraídos por aquilo que somos. Veja, quando a pessoa não tem nela sabedoria, a sabedoria não a atrai. Quando a pessoa não tem nela elegância, elegância não a atrai. Quando a pessoa não tem nela energia, motivação não a atrai. Nós somos um imã. Claro, à luz do Espírito Santo e da própria razão humana, a gente pode reconhecer sim que algo é muito bom e que eu não tenho nada disso. Aí eu posso me arrepender e pedir a Deus: Senhor, muda meu coração, né? Jesus, me ajuda a querer isso aí, porque isso é bom. Mas num primeiro momento da vida, e por muito tempo da vida, a gente é atraído por aquilo que a gente é. Me diga você, quantos reis e rainhas haviam no tempo de Salomão? Vários. Quantos reinados haviam? Vários. Quantos se sentiram atraídos e desejosos de ir lá ouvir Salomão falar?
A maioria não foi, porque nós somos atraídos por aquilo que somos. São Tiago, na sua carta, vai dizer assim: irmãos, Deus a ninguém tenta, cada um de nós é tentado pela sua própria concupiscência, fragilidade, não é? Inclinação. Por isso que a igreja nos ensina a olhar os 7 pecados, os 7 vícios capitais, né? E é por isso que uma das fórmulas do ato penitencial da missa é: confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras por minha culpa, minha tão grande culpa. Ou seja, eu sou atraído por aquilo que eu sou. Me atraiu, me seduziu, porque eu sou assim. Porque isso aí já está dentro de mim antes de estar, às vezes, diante dos meus olhos. Por isso que a gente precisa da nossa conversão interior. Mas olha que linda essa mulher então. Ela tinha uma graça, a humildade. Ela não era qualquer uma, ela não era qualquer coisa, mas ela soube reconhecer e se abrir a algo que ela não tinha, algo que num primeiro momento ela não era, mas de alguma forma estava nela. Ela tinha um gosto de ouvir pessoas sábias. Ela tinha um gosto de ouvir gente inteligente. Ela tinha um gosto de pensar assuntos que de fato importam na nossa vida. Meus queridos, nunca no mundo o ser humano teve tanta informação. Nunca no mundo. De vez em quando aparecem uns estudos por aí, a gente nunca sabe o quanto isso às vezes é mensurável mesmo, mas vá lá, né? Dias eu vi aí um dizendo assim que hoje é possível afirmar que um menino, uma menina de 10, 11 anos de idade, ele já tem dentro dele quase que o dobro de informações do que teria Herodes, Pilatos, os grandes reis da história da humanidade antiga, com 10, 11 anos de idade. Agora você imagina você e eu, que já temos mais do que 10 ou 11 anos, né? Também olhando internet, televisão, rádio, enfim, tantas outras coisas. Mas nós nunca tivemos tanta gente doida, tanta gente maluca, tanta gente vazia, tanta gente sem sentido, tanta gente com uns dramas que até pouco tempo atrás o ser humano nem criava para si mesmo, porque é muita informação, mas pouca sabedoria. Agora aqui entra uma parte minha e sua. A gente precisa começar a querer gostar desse assunto. Precisa querer começar a gostar de sabedoria. Porque, meus irmãos, na nossa natureza pecadora, é isso aqui, ó, já está em nós o gostar de fofoca da vida alheia, competição, comparação, remoer, resmungar, invejar, enciumar, comparar, caluniar, e se auto-justificar, se vitimizar. Isso está pronto em você e em mim. Mas aí a gente vai olhando para a nossa vida, vai olhando para a sociedade, vai olhando às vezes para a nossa própria família, vai olhando para as pessoas com as quais a gente convive, e a gente vai percebendo essas coisas, o quanto isso é o que dita o ritmo, o coração, a mentalidade de todo mundo e às vezes até a nossa. E a gente vai constatando que isso leva para onde? Não leva para lugar nenhum. E aí a gente vê nessa rainha de Sabá algo que às vezes a gente não gosta muito de ouvir, que é a parte do esforço. Veja, você quer ouvir Salomão, o sábio? Só que ele não mora aqui, não tem YouTube, não tem livro, não tem PDF, não tem WhatsApp para mandar um áudio, tem nada. Ela quis tanto que ela foi lá. A sabedoria que a gente precisa, que é a sabedoria de Deus, ela exige de nós algum esforço. Então a gente precisa parar de dizer, mas eu não gosto de ler, padre. Que eu acho a Bíblia, é complicado ler Bíblia, né? A gente não tem aquelas letras pequenas, compra uma Bíblia grande. Esse dia eu fui na paróquia, pedi a Bíblia de letra maior, achei tão caro. Caro quanto? Fala a verdade, eu nem sei contar a Bíblia de letra maior. Eu só sei que o seu celular, por mais simplesinho que seja, dá para comprar no mínimo umas 15 daquela. Aí você vê o que você faz. Você tem um celular no bolso. Quantas Bíblias de letra grande você consegue comprar com o celular que você tem no bolso? Percebe?
Então veja, nesse exemplo, só para dizer, a sabedoria exige de nós um movimento de esforço e de boa vontade. Ela não cai no colo. Não foi Salomão que foi visitar a senhora rica lá em Sabá. Salomão nem saiu do lugar. Você quer, você vem. E ela foi. Então esse esforço, porque reconheceu um valor, porque queria conversar com Salomão alguns assuntos que não é, desculpa a expressão, pode parecer machismo, mas não é conversa de comadre. Sabe, não é conversa de portão. É conversa que ela, acho que ela olhou para o lado e falou, não adianta, pior que eu, doida, maluca, esse aqui só pensa em dinheiro, essa aqui não sei o quê. Eu queria conversar com alguém, eu queria saber umas coisas, tem umas coisas que eu queria entender melhor. Existe alguém, chama Salomão. Não dá para ele vir aqui? Não dá para ele vir aqui, eu sei que vai lá. E vai ficar chato, inclusive, você chegar lá de mão vazia. Né? Leva um mimosinho para o homem lá também. O esforço pela sabedoria. E veja, meus irmãos, a sabedoria de Deus, muitas vezes a gente não encontra dentro da nossa casa. Não encontra no nosso derredor. A mulher teve que viajar distâncias e distâncias. Foi tão heróico esse gesto dessa mulher, como o padre já mencionou, que Jesus um dia vai citá-la como exemplo e critério de condenação para os preguiçosos que não ouviam Jesus falar. Foi heróico esse ato. E o que a gente aprende aqui? Que tem coisas que a gente precisa saber. Existem coisas que a gente precisa mudar uma chave dentro da nossa cabeça. Existem coisas que o nosso coração não deseja e deveria desejar. Que esses amigos imediatos que eu tenho, às vezes a família que eu tenho, não faz nem ideia disso. E se brincar é contrária a tudo isso, não é? Jesus não falou, por causa de mim, e Ele é a sabedoria de Deus encarnada, por causa de mim numa família vai ficar pai contra filho? Numa família de 5 vai ser 2 contra 3? Então isso aqui nos sugere, meus irmãos, o esforço, a humildade, e a gente ampliar um pouquinho o leque daquilo que entra, e através de quem entra, de onde é que vem, né? Aquilo que entra nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, aumentar um pouquinho o nosso mundo. O ser humano tende a repetir tudo o que viu, a fazer o que viu e falar o que ouviu, né? E você já reparou, é por isso que Jesus passa e fala assim, quem quer me seguir, pega a sua cruz, venha, e quem amar mais, se apegar mais a pai e mãe do que a mim, não vai dar conta de andar comigo. Quem se apegar mais a irmão e irmã do que se apegar a mim, não vai dar conta de andar comigo. Por quê? Você já reparou isso? Isso é, pelo menos eu acho que na cabeça de padre, isso é um negócio que vem quase todo dia. Que é o seguinte, as pessoas repetem o pai e a mãe. Elas atualizam o pai e a mãe que tiveram, ou o pai que nem tiveram, na concretude da vida. Elas atualizam tudo que o sobrenome dela já fez no passado. Você já reparou isso? Você vai convivendo com as pessoas e você vai vendo. Chega uma hora que parece que a pessoa simplesmente ela vai ter que fazer. Parece que é um condicionamento isso. Parece que ela simplesmente vai ter que fazer o que pai e vô já fez. Parece que ela vai ter que sofrer, errar, manchar onde vó, bisavó, tia, madrinha manchou. A nossa família, meus irmãos, o nosso sangue, a nossa genética e o nosso contexto são coisas realmente muito fortes. Nenhum de nós veio da cegonha. A gente não nasceu dentro de um repolho. A gente veio de onde veio. Então a gente precisa entender uma coisa. A gente precisa amar a nossa família, amém? Perdoar todo mundo que tiver que perdoar, amém? Mas a gente precisa abrir a nossa cabeça, abrir o nosso coração. É por isso que Jesus passava e dizia, desliga do teu pai, desliga da tua mãe, vem andar comigo. É por isso que um dia Jesus falou para os primos dele, para os parentes dele, meus irmãos, minhas irmãs, estão lá fora? Nem lembro que eles existem mais. Para mim eram esses aqui que estão sentados me ouvindo. A nova família da fé. Porque senão, minha gente, se a gente não abre a nossa mentalidade, o nosso coração para verdades,
para virtudes que às vezes a gente não recebeu dentro de casa. Eu tenho que amar muito meu pai, amar muito minha mãe, mas às vezes eu tenho que olhar e falar: meu Deus, misericórdia, né? Eu tenho que respeitar, tratar bem, não posso ficar me distanciando, me fazendo de besta com relação a primo, prima, tia, avó, madrinha, padrinho, cunhado, cunhada. Seja elegante, seja uma pessoa de cara boa, né? Não vai me virar esse povo de igreja que agora que é de igreja virou antipático. Não se junta, não aperta a mão de ninguém, só dá perdido nos outros. Não. Vai lá, faz teu social. Mas veja, meus amados, a mulher aqui queria sabedoria e não tinha na casa dela, no marido dela, na cidade dela, no estado dela, não tinha no país dela. Ela viajou para outro país. A gente corre o risco de passar a vida rodando ao redor do rabo, igual cachorro. E às vezes o teu sobrenome, o teu contexto familiar, às vezes são essas famílias tão infernizantes, tão misturada, tão tufuiado um no outro, tão amarrado no não sei o quê, que a pessoa, tendo fé, ela nunca ergueu a cabeça, ela nunca colocou a cabeça para fora da água, ela nunca saiu, para usar um termo da filosofia de Platão, ela nunca saiu da caverna, ela nunca foi lá fora e viu: olha, existe uma nova vida, olha, dá para ser feliz, olha, dá para ser fiel, não precisa trair a mulher. Olha, dá para pagar as contas, não precisa ser caloteiro igual todo mundo é. Olha, dá para ser sóbrio. Olha, dá para ser bom. Olha, não precisa ser uma bomba relógio, pronta para explodir o tempo todo. Olha, dá para conseguir administrar tristeza, nervosismo sem tomar remédio. Olha, tirar a cabeça para fora, quebrar esses julgos. Porque, meu irmão, minha irmã, não é possível que Jesus veio no mundo, que a gente faz parte de uma igreja que tem 2.000 anos de história, de santos e mártires, que o evangelho é pregado todo dia, para no fim das contas, lá na próxima curva, estar me esperando os pecados e os defeitos do meu pai, da minha mãe, do Sartori e dos Marcato. Está errado isso. Mas isso acontece quando a gente não põe a cabeça para fora. E você já reparou que sempre que você, ou qualquer um, né, quando ele quer ter um hábito, algo bom, que a família dele nunca teve, vai tomar pancada? Talvez na sua família ninguém nunca leu, se somar todo mundo, ninguém nunca leu um livro na vida. E agora você comprou o livro do Padre Reginaldo, descobriu aquele livro lá, Buscar as Coisas do Alto, do Padre Léo, né, que é, não sei se alguém acha que vai entrar no céu sem ter lido o livro do Padre Léo, Buscar as Coisas do Alto. Que além de ser muito bom, é ridiculamente fácil de ler, né? Ficar lendo, galera, que chatice, não sei o quê. Agora Você já reparou que sempre que você quer fazer algo que ninguém nunca fez, você toma pedrada? Tirar a cabeça para fora. Quem quiser me seguir, que deixe o pai, a mãe, amigo, não sei quem você precisa deixar, quem eu preciso deixar. Vislumbrar uma outra vida, que está onde? Lá em Salomão. E olha só que mulher interessante. Ela começa a fazer elogios. Vamos voltar lá. Nós estamos ali no primeiro livro dos Reis, né? No capítulo 10, já no versículo 6 e 7. Realmente, Sassá, você é o bichão mesmo, hein? Você é o cara. Eu nem queria acreditar, até que vim aqui e vi com os meus olhos. E reconheci, não falaram, foi nem a metade da tua sabedoria, da tua riqueza, da tua fama. Aí ela diz assim, no versículo 8: feliz a tua gente, felizes os teus servos, que gozam da tua presença, da tua palavra, que ouvem a tua sabedoria. Ai, meu Deus do céu. Iludida. Santo de casa, não faz? É um milagre. É verdade, muita gente tinha Salomão em alta conta, mas muita gente tão perto de Salomão, que era um nada perto da rainha de Sabá, desdenhava do Salomão. Não sei se precisa, nada a ver, tem hora que Salomão fala umas coisas. E ela toda iludidinha, né, fala: nossa, Sassá, Salomão, feliz a tua gente, feliz o teu povo, que ouve sempre a tua sabedoria. E Salomão olhando, falando: escuta muito, não, escuta, só vendo. A vida é um trem interessante demais, gente. Mãe chega e fala assim para padre:
Ai, pá, estou tão feliz, estou tão aliviada. Ai, tem tanto a agradecer São José. O que aconteceu? Ai, meu filho, padre, minha filha. Nossa, mas mudou, mas melhorou, mas está tão bom. É mesmo, o que aconteceu? Nossa, arrumou um emprego, está trabalhando. Você precisa de ver. Olha como está diferente o menino. Está sendo uma bênção trabalhar lá com o fulano, trabalhar lá com a fulana. Agora você me diz, o que esse fulano, o que essa fulana, esse patrão, essa patroa que tem idade para ser mãe dessa pessoinha em questão, o que ele fala, o que ele cobra, o que ele diz para esse adolescente jovem que o pai e a mãe não diziam em casa? Nada. É a mesma coisa. Não é assim? Aí você pega esse patrão, que está sendo uma bênção na vida desse rapazinho, que está alinhando esse rapazinho, esse patrão também quer falar com o padre. Para falar o quê? Ô padre, não aguento mais meu filho. O menino não escuta. Você já viu esse movimento na vida? Às vezes o homem consegue ser pai, ele consegue penetrar o coração de um funcionário, não consegue penetrar o coração de um filho. O filho se deixa ser penetrado pela paternidade do patrão, não se deixa ser penetrado pela paternidade do pai. Não é interessante isso? E ela fez um elogio para o Salomão e o Salomão ficou quieto, porque ela exagerou, ela estava emocionada aqui. Feliz a tua gente, feliz o teu povo, que pode ouvir tua sabedoria sempre. Não é igual eu que preciso vir lá de onde Judas perdeu as botas. E Salomão ficou quieto e pensou, ai minha filha, que coisa triste, gente, a gente desperdiçar, né? E aí então, diz ali, ela abriu, né, os seus tesouros e deu todo esse louvor, toda essa honra a Salomão. E aí o refrão do Salmo, de algum modo, escrito por Davi, antes do seu filho Salomão ser rei, de algum modo se aplica a Salomão, quando o refrão do Salmo de hoje, Salmo 36, no versículo 30, que a gente usou como refrão do Salmo, diz assim: o justo tem nos lábios, na boca, sempre o que é sábio. E a sabedoria de Deus se fez carne, habitou entre nós, e disse hoje no Evangelho, Marcos 7, 14, escutai todos e compreendei, ou seja, lá vem sabedoria. Vamos ver se a gente vai se pasmar ou desdenhar, né? E aí Jesus vai tocar no assunto, que é a sequência, o eco da confusão de ontem. A impureza, ser impuro, ser impróprio para o culto a Deus. Ser impróprio, impuro, impróprio para rezar, para falar com Deus, para servir a Deus. E aí tem toda essa questão do judaísmo no qual Jesus foi criado, no qual os seus discípulos foram criados, trazem consigo, e tem coisa que Jesus precisa purificar, tem tradição que não tem mais sentido, né? E aí Jesus então vai explicar o que torna impuro o ser humano, o que torna impróprio o ser humano, insalubre o ser humano, não é o que entra, mas é o que sai do seu interior. E aí Jesus usou essa expressão no versículo 16: e quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Eu não sei você, pelo menos eu tenho comigo, que essa expressão de Jesus, sempre que ele a usava, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, era Jesus já cansado. Sabe quando você olha para alguém e fala assim, eu já falei, aí você vê o que você quer também, que aí eu vou dormir, amanhã você me fala o que você escolheu, porque aí também não vou ficar te esperando não. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ou seja, você precisa pensar dentro de você e querer um pouquinho o que eu estou falando, porque não tem como impor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você quer ser livre desse monte de mania que você tem? Ou quer continuar escravo delas também? Isso aí você que escolhe. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí olha só, quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos perguntaram de novo sobre isso. E Jesus falou, mas nem vocês compreendem? Aí complicou. Portanto, meus irmãos, nós que somos discípulos de Jesus, nós precisamos estar um passo à frente das pessoas. E não é nem para ser melhor que os outros, é para poder ser melhor para os outros. Jesus está chateado, mas será que nem você, Pedro, Tiago, ô João, Mateus, erga a cabeça, olha para mim. Fala para o André parar de mexer no celular e olhar para mim. Bartolomeu, Felipe,
Judas, os dois, o que vai ser santo e o pestalhado. Mas nem vocês. Poxa, tem coisa que o discípulo, tem que dar um passinho à frente. Mas nem vocês compreendem. E aí vem algo que é muito importante para sempre, para a vida de todo mundo, não é só para quem é judeu não, para nós também. Não entendeis que nada do que vem de fora entra numa pessoa vai torná-la impuro? Porque não entra no coração, entra no estômago e vai para a fossa. Dá descarga, acabou. Não tem o poder de tornar impuro. Mas é o que sai. E aqui está, meus irmãos, nós católicos não sabemos, não conseguimos, porque realmente não é certo, demonizar nada. A gente não demoniza cerveja, a gente não demoniza o vinho, a gente não demoniza uma carne, a gente não demoniza nada. Nada. Porque corpo, gente, não peca, o que peca é a alma. Se corpo pecasse, os animais tinham pecado. Você vê dois bichinhos lá, dois animais, o machinho e a fêmea, cruzando. É pecado? Um cachorro peca? Ele é capaz de cometer um pecado sexual? Uma vaca? Um animal é capaz de cometer o pecado da gula? Animal não tem pecado. Portanto, o que peca em nós é a nossa alma. Através do corpo, quando ela fica tão defasada, tão animalizada por falta de sabedoria, por falta de uma força do Espírito Santo em nós, porque não reza, não procura os sacramentos, enfim, é a nossa alma que fica escrava do nosso corpo, e aí atitudes físicas do corpo, que foi Deus que programou para acontecer, como por exemplo, comer, dormir, relação sexual, energia, vigor, podem vir a ser pecaminosas, porque é a alma em nós que discerne isso. Então Jesus está dizendo, tudo que entra, vai para o estômago. Onde é que está na Bíblia? Senhor, converte o meu estômago. Sempre converte o meu coração, né? Metanoia, mudar de cabeça, não é mudar de intestino. Mas é o que sai da pessoa. E às vezes o que sai da pessoa, o que está transbordando de mim, vai fazer com que coisas entrem em mim. É por isso que uma cerveja não é pecado. Quando ela entra em mim, porque o que está saindo de mim é uma alegria. Eu quero te servir, sentar na mesa com você, trocar uma ideia, conversar, te agradar um pouquinho, tomar aquele primeiro gole que limpa tudo e dá graças a Deus por mais uma semana de serviço, está todo mundo com saúde. Agora essa cerveja pode ser expressão, e é por isso que eu quero que ela entre dentro de mim, expressão da minha raiva, expressão da minha angústia, expressão da minha devassidão. Eu estou querendo beber para chapar o coco, para ficar corajoso, para mexer com a mulher dos outros. Pode ser expressão da minha falta de juízo. Você tem certeza que você quer tomar mais uma? Daqui a pouco você tem que pegar um carro e dirigir. Aí virou pecado. Pode ser expressão da minha falta de respeito, tem criança olhando, da minha falta de caridade, eu estou do lado de um amigo, de um familiar meu que tem problema com álcool, não pode beber. Pode ser falta de empatia. Fala para quem está ao seu lado, uma cerveja pode ser tanta coisa. Fala para quem está ao seu lado, pode ser tanta coisa uma cerveja, meu Deus. O ato sexual é uma bênção, une os esposos, os esposos, fecunda a vida, como pode ser sinal da minha imoralidade, do meu egoísmo, da minha sem-vergonhice, da minha trapaça, não é isso? De um exercício de poder e sedução sobre o outro, tudo que eu quero eu vou ter, nem que eu tenha que mentir, dizer que nós vamos casar, que você é a mulher da minha vida. Fala para quem está do seu lado, sexo pode ser tanta coisa. Gente, até vir na igreja pode ser tanta coisa, né? Até vir à igreja pode ser tanta coisa. Pode ser tanta coisa. E aí Jesus nos dá 13 situações para a gente fazer um exame de consciência e ver se essas coisas acontecem no nosso coração. São essas coisas que nos tornam impuros, impróprios, insalubres, né? E aí a gente pode ver o quanto dessas coisas a gente tem feito
elas redondinho do jeito que Jesus falou, ou elas de um modo mais diluído. Mas é o nosso exame de consciência. Jesus então declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai é que torna impuro. Versículo 21. Porque é de dentro do coração do ser humano que saem, e aí se atualizam, se tornam visíveis. Aí vem a listinha: más intenções. Eu posso ter sido mal intencionado mesmo. Como eu posso ter sido mal intencionado? Vai que cola, né? Imoralidades, eu posso estar vivendo de um modo imoral mesmo, eu posso estar imoralzinho, muito ou pouco a gente vai olhando, ó. Más intenções, imoralidades, roubos, eu posso estar roubando mesmo. Ou eu posso estar fazendo um negócio com você, te vendo um carro que eu sei lá, que o câmbio não está muito bom, começou um barulhinho. Fui no YouTube, pesquisei, conversei com um mecânico, ele disse assim que pode não ser nada, mas geralmente não vai mais 5.000 quilômetros, isso aí vai travar, vai dar BO. E eu te vendo o carro e não te conto que, olha, pode ser que daqui 5.000 quilômetros, e se você apertar o sujeito, ele pega e fala assim: mas você não perguntou? Não é. Amigo, eu estou comprando, você que me avisa aí os BO. Carro tá bom? Não, o carro tá bom. Por que você não falou do câmbio? Você não perguntou do câmbio? Então tem o roubo. Então tem o roubo. Tem o roubo. Assassinatos, assassínios, adultérios. Mas não é nada não, é só um filme, mulher. Amor, é só um Instagram dos rapazes da academia que eu sigo aqui. Tem o adultério e tem o adultério, né? Ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidões, inveja, calúnia, orgulho e falta de juízo. Essa aqui eu acho muito interessante, porque às vezes a gente não pensa que falta de juízo seja pecado, né? Falta de juízo, de não saber ajuizar as coisas. Falta de juízo faz a gente pôr em risco, né? Nossa vida, a vida do outro. Pôr em risco o casamento, pôr em risco a sua profissão, pôr em risco o seu emprego. Isso é falta de juízo. Cria juízo, você vai perder esse emprego, você tem criança para criar. Tá fácil para ninguém arrumar um emprego, não. Cria juízo, não perde o emprego. Falta de juízo. Faz mal para os outros, para mal para si. E aí Jesus diz: essas coisas é que saem às vezes de dentro da gente, são elas que nos tornam impuros. Então pensamos hoje, irmãos e irmãs, nessa quarta-feira, missa votiva São José, pela intercessão dele, que o Senhor nos dê a humildade, a sabedoria, assim como São José foi um homem onde essas coisas impuras não viviam dentro dele. Por isso São José é um homem puro, próprio e santo, né? Por isso nos faz bem. Então que pela intercessão dele o Senhor purifique o nosso coração e que a gente tenha esse desejo de tirar a cabeça para fora da água e vislumbrar uma vida nova que o Evangelho traz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. No momento das nossas preces, nós vamos rezar a ladainha de São José. Se você tem um livrinho que quiser acompanhar pelo livrinho, está bem ali no início. Você que está em casa, reze conosco também nesse momento, colocando as suas intenções. Estende as suas mãos na direção da imagem de São José. Glorioso São José, nós trazemos agora os nossos pedidos, as nossas intenções, trazemos as nossas urgências, trazemos as nossas aflições. São José, em vosso coração de Pai, nós colocamos todos os nossos pedidos, todas as nossas súplicas. Glorioso São José, por todos esses pedidos que estão aos vossos pés agora, nesse cestinho de oração, levai a Jesus nossa prece, nossa súplica, e valei-nos, socorrei-nos, ajudai-nos e fortalecei-nos nas nossas lutas, em tudo.
valei-me. São José, tornai possíveis as coisas impossíveis. Valei-me, São José, tornai possíveis as coisas impossíveis. Valei-me, São José. Valei-me, São José. Aqueles que conseguem se ajoelhar, vamos nos ajoelhar. Se você não consegue, fique em pé mesmo. E quem está em casa também, reze conosco, apresentando ao Senhor também essa quarta-feira, a nossa vida, pedindo a São José a proteção para esse nosso dia de trabalho, pedindo a São José a proteção também daqueles que amamos. Rezemos juntos. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, Ouvi-nos. Jesus Cristo, Atendei-nos. Deus Pai dos céus, Tem de piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, Tem de piedade de nós. Deus Espírito Santo, Tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, Tem de piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. ilustre filho de Davi, Rogai por nós. luz dos patriarcas, Rogai por nós. esposo da Mãe de Deus, Rogai por nós. casto guarda da Virgem Maria, Rogai por nós. sustentador do Filho de Deus, Rogai por nós. zeloso defensor de Jesus Cristo, Rogai por nós. chefe da Sagrada Família, Rogai por nós. José justíssimo, Rogai por nós. José castíssimo, Rogai por nós. José prudentíssimo, Rogai por nós. José fortíssimo, Rogai por nós. José obedientíssimo, Rogai por nós. José fidelíssimo, Rogai por nós. espelho da paciência, Rogai por nós. amante da pobreza, Rogai por nós. modelo dos trabalhadores, Rogai por nós. honra da vida de família, Rogai por nós. guarda das virgens, Rogai por nós. sustentáculo das famílias, Rogai por nós. alívio dos miseráveis, Rogai por nós. esperança dos doentes, Rogai por nós. patrono dos moribundos, Rogai por nós. terror dos demônios, Rogai por nós. protetor da Santa Igreja, Rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, Tende piedade de nós. Ele o constituiu Senhor da sua casa. E fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos, ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. E peçamos juntos. Valei-me, São José. Valei-me, São José, tornai possíveis as coisas impossíveis. Valei-me, São José,
Jesus, pela intercessão de São José, acolhei a nossa prece e as nossas esperanças. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém.